Olá, pessoal. Eu sou a Rafaela Guimarães, fundadora do podcast Marketing Negócio, pela primeira vez presencialmente aqui no Cubo, em parceria com a Monk. E para esse episódio, mais um convidado especial, que é o Camilo Barros. Ele é VP de Client Partnerships da Vidmob. E a gente vai falar sobre um tema que está super em alta, né, que é a inteligência artificial. Eu acho que é super bacana a gente trazer esse tema, que é importante para a gente conversar como que diretores de marketing, CMOs, profissionais, executivos e empreendedores podem justamente utilizar a inteligência artificial para sua jornada, para criação de negócios e para operação, e né, os prós e contras. Camilo, seja bem-vindo ao Marketing Negócio. Estou muito animado para a nossa conversa. E para a gente começar, queria que você contasse um pouco da sua jornada até aqui, como que foi parar na Vidmob. Rafa, primeiro prazer estar aqui, te acompanho já nas outras temporadas, então feliz de estar aqui tendo esse espaço para falar desse hype, né? Tá todo mundo aí querendo saber como é que a inteligência artificial impacta na vida, nos negócios e tudo, então vai ser bacana a gente contar um pouquinho disso, do que a gente tem enfrentado no dia a dia. Bom, minha história para eu contar como é que eu cheguei na Vidmob tem que ser uma short long story, assim, tem que fazer ela bem resumida. Eu fiquei 20 anos dentro da indústria de comunicação, trabalhando em agências e tudo, mas sempre muito provocado, quando nem se falava em inovação ali, sempre muito provocado em como é que esse negócio poderia mudar, qual era o futuro desse negócio, né? Publicidade, principalmente no Brasil, é um lugar muito seguro, legislado, regulado, e ninguém quer correr o risco, todo mundo mantém aquilo ali daquela forma. Aquilo me incomodava muito. E eu comecei a olhar muito para fora, muito para as coisas que estavam acontecendo e fui olhar o mercado empreendedor, fui olhar a inovação. Criei um hub, o primeiro hub de tripla hélice no Brasil, com alguns amigos e tudo, e buscando ali startups para seguir nessa trilha e tal. E decidi focar nisso, e aí fiz ali o que seria uma transição de carreira ali, mudando um pouquinho, mas um ano depois, a Vidmob, que é uma startup americana, estava buscando a entrada no Brasil, na América Latina, e junto com o Miguel Caeiro, que também tem esse olhar empreendedor e tudo, assessorava o onboarding de companhias internacionais aqui no Brasil, a gente começou a operação da Vidmob aqui, e tem sido um desafio bacana, assim, um desafio interessante, né? Tem uma pandemia no meio entre o começo e hoje. Durou pouco essa pandemia. Uma pandemia que agora falaram que acabou, né? Mas ela se estende de uma forma ali que pra gente foi bom. Então, assim, até eu sempre falo, né? Tipo, às vezes eu fico até meio sem jeito de falar que a pandemia fez bem pra gente, mas porque o digital cresceu muito, né? E a necessidade de acertar, de fazer da forma certa. E houve transformações importantes. Exato. E para contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, conta o que faz, né, a Vidmob, o que é a Vidmob, essa startup americana que veio aqui para o Brasil. Bacana. Vou começar de um jeito e corrigir o jeito que eu vou te contar o que é a Vidmob, até porque eu tenho falado muito disso, né? A Vidmob, em suma, ela é uma martech. Então, a gente atua aí junto com o mercado de marketing digital, né? Olhando para marketing digital, onde a gente tem, sobretudo, 3 principais stakeholders nessa conversa, que são as agências, os anunciantes e as plataformas de mídia. E a Vidmob está como uma tecnologia que atende a esse tripode ali de entregas, né? E aí eu falo que eu vou corrigir porque a gente está no mercado, né, já há 7 anos, a Vidmob foi criada há 7 anos, há 6 anos ela é uma empresa de tecnologia, estabelecida como tecnologia, criou a sua própria inteligência artificial super robusta, com um poder de análise bastante granular de tudo que a gente faz, só que a gente nunca falou que a gente era uma inteligência artificial. Inteligência artificial para a gente sempre foi meio. Então, é a tecnologia que a gente utiliza para levar um output para esses nossos clientes, que é a eficiência, a eficácia criativa, que é onde a gente está inserido nesse negócio. Mas como agora é hype, né, falar de inteligência artificial, e as pessoas parecem que acordaram para a inteligência artificial do dia para a noite ali, né? Tipo, nasceu 2023, todo mundo vamos falar de inteligência É que trocou artificial. a palavra. Antes era metaverso, agora é inteligência artificial. Virou o ano, mudou o hype, Mudou. né? Mas além desse ponto, né, as pessoas estão consumindo inteligência artificial de uma maneira muito na espuma e entendendo que aquilo é inteligência artificial, né? Um Midjourney, um ChatGPT, entendendo que ali está a inteligência artificial.
Inteligência artificial está aí há mais de 70 anos, né? Na Vidmob, ela está desde a raiz do negócio, da onde a gente se estruturou como meio mesmo, né? Como a tecnologia que a gente trazia, mas hoje tem sido muito interessante em levar para o mercado que nós somos uma inteligência artificial que orienta marqueteiros, né? Os marketeers, a tomarem as decisões certas em relação ao marketing digital, ao uso das ferramentas digitais. Então, hoje, se a gente puder falar, é uma MarTech como categoria, mas que se utiliza de uma inteligência artificial, um machine learning, para poder prover esse sistema todo que a gente desenvolveu. E na sua opinião, por que que teve claro, a gente teve o lançamento ali do ChatGPT, que acabou, né, bombando e teve todo esse volume ali de usuários como um todo, mas a gente tem a inteligência artificial há muito tempo, por que que teve essa chavezinha na sua visão que mudou muito as percepções de pessoas que não conheciam nada sobre tecnologia, acabaram conhecendo? Qual foi essa mudança que acabou indo para um hype, mas também existe a realidade de plataformas que têm ali inteligência artificial? Como é que foi, qual é a sua percepção? Eu acho que foi massificar. Eu acho que a hora que massificou, né? Porque quem é cientista de dados, que analisa o espaço lá, tá ligado à NASA, tá há 70 anos falando de inteligência artificial e nada agora é novidade para esse cara. Para quem está na medicina, para quem está na indústrias que já se utilizam muito de inteligência artificial, de fato, não é uma novidade. O que aconteceu é que eu acho que muito puxado até pelo ChatGPT, em caracterizar que é uma ferramenta de inteligência artificial, meio no purismo ali, isso massificou e todo mundo teve acesso a isso. Como já tinha acesso, né? Acho que todo mundo já usou uma suíte Google um dia na vida, já começou uma busca no Google e uma inteligência artificial está ali te auxiliando ou está ali aprendendo, né, através do machine learning, está ali aprendendo o que você está perguntando mais, o que você está fazendo, um WhatsApp que você vai mandar e o teclado faz um auto-preenchimento. Tudo isso é inteligência artificial de alguma forma, né, em princípios ali, e não percebia. E de repente a conversa, acho que muito puxado pelo ChatGPT, trouxe isso. E obviamente a gente vive em tempos de polarização. A hora que você bota esse assunto na mesa, você polariza o assunto, tem os prós e os contras, isso começa esse duelo e todo mundo, vai acabar o mundo ou vai salvar o mundo? O que vai acontecer? E acho que aí está o desafio agora da gente de fato entender para que serve, o que a gente vai fazer com isso, o que é de fato inteligência artificial, né? Não é o Papa vestido de jaqueta puff e, cara, tem utilizações muito mais nobres da inteligência artificial do que fazer 100 imagens no Lensa e você não conseguir usar nenhuma, né? Porque você não se reconhece ali, né? Então... Confesso que eu fiz o teste, mas eu fiz o avatar. Mas, de fato, eu acho que é um ponto importante que você trouxe, assim, que é a percepção ali do público em relação à própria inteligência artificial, né? E acho que você esteve também lá no Web Summit Rio, né? A gente se encontrou lá. E durante, né, lá teve várias conversas sobre inteligência artificial. Acho que o Web Summit foi pautado pela inteligência artificial. E tem prós e contras. Qual que é a sua visão sobre essa polarização? Qual é o caminho que você acha que líderes precisam olhar? Eles precisam olhar para ambos, escolher um ou, enfim, fazer ali um equilíbrio entre ambos? Como que você vê essa análise que precisa ser feita? Acho que colocando as coisas em determinados pontos ali, a gente estava presente mesmo no Web Summit, inclusive o nosso CEO, Alex Comer, foi um dos palestrantes, né, na PandaConf, justamente trazendo como a gente pensa em inteligência artificial e qual é a utilidade dela. E a gente até coloca muito isso, né? Por que criar essa batalha entre homem e máquina se os dois podem estar juntos, né? Então esse é o nosso princípio, é como a gente olha isso aí. Então a gente não acredita que na nossa indústria, no nosso caso, a inteligência artificial vai substituir a criatividade, por exemplo. Criatividade é skill humano e se a gente olhar, e aí falando um pouco técnico, né? Se a gente olhar tudo que já foi desenvolvido em termos de inteligência artificial, toda hora que você coloca empatia, por exemplo, que é um skill humano muito difícil da gente conseguir emular ele, colocar ele dentro de uma tecnologia, ela se parece ainda mais artificial. Convenhamos que empatia é um negócio que nem o ser humano sabe usar direito ainda, né? Então já tem esse desafio ali. Mas a hora que você coloca criatividade, que você coloca esses pontos, né? O Kai-Fu Lee tem um gráfico onde ele coloca
alta empatia, alta criatividade, baixa criatividade. Ele faz um quadrante e ele coloca o que está no quadro da alta empatia, alta criatividade, não vai ser substituído por uma inteligência artificial. O que vai ser substituído por uma inteligência artificial? Baixa empatia e baixa criatividade. Basicamente aquilo que a vida inteira a gente chamou de isso é humanamente impossível da gente fazer. É eu te dar 1.400 tarefas repetidas para você fazer hoje e me entregar às 5 da tarde. Então isso a inteligência artificial vai fazer. Então é muito uma combinação disso. Aí falando dos eventos e falando de tudo que está acontecendo, né? Antes do Web Summit Rio, se a gente botar no calendário, a gente teve o South by Southwest. E até conversando com o Doug Forrest, quando ele estava montando a programação do South by Southwest, eu tinha sentido falta ali de ter inteligência artificial e tal, e eu provoquei ele. Ele é o cara que cuida da programação, né? E ele falou assim, vai estar na diagonal, vai estar em todos os assuntos. Como é que deve estar a inteligência artificial? Vou falar do futuro da medicina. Como é que vai estar a inteligência artificial? Vou falar do futuro da logística. Como é que vai estar? Vou falar do futuro do varejo. É o caso da tua startup. Vou entender como a inteligência artificial vai trazer isso. Comunicação e tal. Só que o que aconteceu? Essa programação desses eventos, elas vêm ali de uma curadoria que tem ali, 6 meses, alguma coisa assim. E janeiro foi, de fato, a explosão do ChatGPT. E aí começou muito a aparecer isso. Tem que estar todo mundo discutindo. Todo mundo lançando sua inteligência artificial. Todo mundo, né? São milhares por semana agora, né? Tinha um quadro que rodava nos grupos que tinha lá 1.500 empresas. Hoje é por semana. E isso, as coisas que se fazem ali. E aí chamaram, então, o CEO, né, da OpenAI pro evento. E colocou ali e virou a pauta. Substituiu toda a discussão por conta disso. E tem muito mais coisa para discutir. Inteligência artificial ela precisa ser meio como a gente entendia. Quando chega no Web Summit, esse já é o assunto. E aí, de fato, ele foi dominado ali em termos de conteúdo, de palcos. Eu fico feliz de ver todo mundo lá, porque é isso que precisa, é todo mundo entrar na conversa. Todo mundo vai usar a inteligência artificial? Vai. Todo mundo vai usar. Um dia vai. Isso está estabelecido. E eu acho que esse é o grande segredo da inteligência artificial. Ela talvez seja a primeira tecnologia que ela é de fato transversal e ela impacta de fato todas as indústrias, de alguma forma em algum momento. Então, estar atento à conversa é o primeiro ponto. Precisa estar. Entrar nesse desespero que o mundo vai acabar, que vai ser substituído, que não vai ter mais, no nosso caso, time de criação, porque o Midjourney e o Firefly vão fazer. Não é isso, gente. Aí calma, vamos olhar para o que tem de tecnologia e como a gente vai utilizar ela de alguma forma, né? E aí a gente entra muito nesse duelo. Eu não gosto da polarização, acho que polarização é ruim para qualquer coisa, mas a hora que a gente olha o que está acontecendo ali, você tem a oportunidade de players novos entrarem no mercado, você tem a oportunidade de players que tinham dificuldade de se desenvolver, utilizar a tecnologia e se desenvolver, e você tem os grandes players que, como eu consigo defender o mercado utilizando isso. E aí isso, obviamente, cria os interesses e tal. E aí eu acho que a conversa, e não só a conversa da inteligência artificial, como a maioria das conversas de futuros, ela vira muito pessimista. Ela olha muito para o negativismo, né? A hora que a gente olha, catastróficos e tal. Apocalipse. Tudo é isso, né? A gente vai sempre para um Black Mirror, né? A gente vai sempre para um universo distópico ali. E a gente sempre se posicionou num lado positivo dessa conversa. É como isso vai ser positivo. Talvez porque a gente não está no hype. Talvez porque a gente já utiliza a inteligência artificial de uma forma, como eu disse, como meio, e que o nosso princípio, a nossa entrega ali no final, a gente sabe da qualidade dela, a gente sabe da importância da inteligência artificial, mas o protagonista não é a inteligência artificial. Ela é a ferramenta que a gente está utilizando ali. Então a gente meio que tenta evangelizar dessa forma, né? Algumas coisas têm caminhado nesse sentido, e eu acho que a gente tem ali players novos e grandes players caminhando para isso, né? Trazendo soluções que vão, no dia a dia, facilitar a vida, poupar tempo, tudo isso que é o que se espera da inteligência artificial. E, obviamente, como qualquer tecnologia, tem os que vão usar para o mal, e aí entram todas essas discussões. E eu não falo que me incomoda, mas eu tento me colocar à disposição da conversa. Não me considero um especialista e tenho medo de quem fala que é especialista. Acho que não dá tempo de ter especialista num negócio que muda a todo momento, que está ali a todo momento sendo
disruptado, né? O negócio da inteligência artificial, ela tem acontecido de uma forma muito rápida. Se a gente pegar a lei de Toda semana é uma novidade. De janeiro para cá, olha só muita quantas coisa, né? empresas criaram. Tem um dado ali de científico, né? Que, pegando lei de Moore, que são a lei dos 18 meses em tecnologia, né? Que cada coisa se atualiza a cada 18 meses, dobra a capacidade e tudo. E na inteligência artificial está em 5 meses. E isso, a hora que você coloca numa régua, é muito, muito rápido, muito tempo, né? E talvez essa coisa, porque a hora que eu uso, sei lá, capacidade de memória RAM, eu tô dentro de um determinado nicho ali, muito... A hora que eu falo de inteligência artificial, é tudo. É a minha filha na escola, é o médico, é a criatividade, é todo mundo vai ser impactado. E aí gera essa proporção da conversa. Então, eu acho assim, não tem especialista, cuidado com os especialistas, então, parecendo cursos de vamos Não, fazer... surgiu muito. Assim como surgiu no do metaverso, surgiu na inteligência Sim. artificial. O que eu acho assim, eu acho que a diferença da inteligência artificial para o metaverso é que o metaverso era um assunto novo. Inteligência artificial é um assunto maduro. Tático, né? Sim. Poucas soluções Ainda tangíveis, testadas e tal. pela própria estrutura e inovação e tecnologia. Exato, exato. E inteligência artificial é um assunto maduro, por mais que algumas pessoas estão tomando contato com isso agora, é um assunto maduro, é um assunto que não tem muito o que se provar. O que tem que se provar é o uso. E como é que vai se colocar nesse ponto. Então a gente está super disponível para conversa, esse espaço aqui contigo para poder falar e para poder falar dos benefícios que traz, né? Quando a gente começou a falar de Vidmob para o mercado e começar a se apresentar e tal, eu criei, né, uma network dentro da indústria da comunicação. Me conta aí o que você está fazendo e tal. E eu não usava a inteligência artificial como a keyword ali para iniciar a conversa. A gente sempre falou, eu sou uma tecnologia, seja ela qual for, né? Agora a gente dando nome de inteligência artificial mesmo. Eu sou uma tecnologia que te empodera na tua tomada de decisão. A gente te transforma numa gestão data-driven dentro desse universo do marketing digital, na busca de melhor efetividade. E o que a gente está fazendo agora é exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes de ter esse boom da inteligência artificial. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma ferramenta de inteligência artificial, que foi desenvolvida pela Vidmob, né? Acho que tem muito isso. A gente está vendo uma movimentação muito grande no mercado das grandes, né, das big techs comprando as startups de inteligência artificial. Então você vê a Microsoft se aproximando de OpenAI, você vê principalmente as big techs ali olhando para isso, os VCs olhando para... Estão até voltando a botar dinheiro, né? Tinham secado ali, estão voltando a botar dinheiro pela necessidade e tudo. Então a gente tem isso de alguma forma ali acontecendo de uma maneira na indústria, mas no nosso caso a gente desenvolveu. A gente tem uma farm que fica em Pittsfield, no MIT, onde estão lá os nossos devs, os nossos engenheiros, e desde 2018 eles desenvolvem a inteligência artificial. Dentro do produto tech da Vidmob, né, do que a gente tem, a única coisa que a gente utiliza que não é desenvolvido pela gente é a ferramenta de reconhecimento, que é a base da composição de dados ali, que é o Rekognition da Amazon. É o maior banco de dados de reconhecimento hoje que existe no planeta. Imagina a capacidade da Amazon em entender cada coisa que ela tem catalogada. Essa é a capacidade que ela tem de reconhecer um banco de dados. Então a gente usa esse poder, não faz sentido a gente desenvolver. A partir dali, é tudo desenvolvido dentro de casa. E aí começa aquela monte de perguntas sobre bias, sobre viés, sobre isso. A gente utiliza hoje nesse desenvolvimento, e aí são os riscos que entra, né? A gente e aí falando technicase, você nunca gosta de falar technicase, mas a base da conversa do AI, ela está baseada na linguagem, nos modelos de linguagem, né? É uma linguagem como a gente tem uma linguagem humana, ela tem a sua linguagem emulando a linguagem humana, né? A gente tem uma camada com 38 modelos de linguagem. Para que 38 modelos de linguagem? Justamente para que um sobreponha o outro e a gente consiga ali estressar todos os modelos, porque se a gente tem 1, 2, 3, a gente está sujeito a ter viés, a gente está sujeito a ter ali uma programação que eu tenho que reconhecer tudo, eu tenho que reconhecer, imagina que a nossa ferramenta, ela precisa reconhecer todos os anúncios digitais que estão em todas as plataformas digitais hoje correndo no mercado. Então, eu tenho
uma diversidade de etnia, eu tenho uma diversidade de linguagem, né? Eu fui aprender na Vidmob que só na América Latina, que é meu território aqui, meu quintal, a gente tem 7 variações de espanhol. E a nossa inteligência artificial, ela detecta as 7, e ela sabe de onde é, e ela consegue trazer isso. Por quê? Justamente para não ter erro no output, para não colocar ali. E o que a gente faz? Transforma isso em banco de dados. Transformou isso em banco de dados, aí a gente vai ter uma efetividade. A inteligência artificial, pela inteligência artificial, se você não tiver propósito, ela não vai te levar a lugar nenhum. Que é o que Não, está ela é meio... acontecendo. Sim, que é o que está acontecendo agora, né? Eu entro lá no ChatGPT, peço alguma coisa para ele e ele me responde, tá, mas o que ele está mudando na sua vida? O que ele está deixando de fazer, né? Tipo, aquela preocupação do empático, do que vai tirar da relação humana e tal. Ela é justa esse questionamento nesse momento, né? Mas do nosso lado aqui, a gente está super evoluído e trazendo esse olhar para o mercado. Grandes players têm utilizado e se beneficiado, né? Acho que esse é o maior cartaz que a gente pode levantar ali, e de uma forma onde a gente não está de fato substituindo, a gente está empoderando. Perfeito, complementando ainda, né, toda essa jornada. E o que eu ia te perguntar é como que você vê os profissionais hoje lidando com a inteligência artificial? Porque o que eu tô conversando com muitos profissionais é que tem aquela pessoa que nega e tem medo, não, e não vou colocar isso aqui para dentro, porque não sei o quê, enfim. Tem a pessoa que é muito empolgada, vou construir uma própria e se emociona. Tem aquele que acaba fazendo parcerias estratégicas, que acaba sendo bem interessante esse processo. Como que você avalia hoje o comportamento desses profissionais diante da rede social, e bons insights em relação a boas práticas dessa relação de líderes com fornecedores, com empresas que têm, essas soluções de inteligência artificial? Acho que o empolgado é um perigo e o negacionista é outro perigo, né? Então, 880. a gente vai voltar de novo aqui para a história da polarização, né? Eu acho que o desenvolver, primeiro, não vai ter como fugir. Então, fique atento a esse assunto, entre nesse assunto e entenda em qual lugar da sua jornada, desenvolva ali seu fluxo, faça ali seu framework e entendem aonde pode entrar a inteligência artificial e, de alguma forma ali, você ter ganho. Seja ele qual for o ganho que você tá buscando ali para isso. Desenvolver sua própria inteligência artificial, eu espero que muitas apareçam de alguma forma, mas com cuidado, né? A gente está vendo aí um grande player, que é quem está puxando essa conversa, eles mesmos estão assustados com aonde eles chegaram e pedindo para serem regulados, pedindo para ter ali um olhar sobre isso. Acho que tem muita coisa que entra nessa conversa, mas espero sim que muita coisa se desenvolva. Ainda é muito o começo dessa utilização massiva, né, para um monte de coisas ali para fazer. Tem um desnatamento natural, então vai ter um monte de coisa que não vai existir o ano que vem, ou não vai existir daqui 6 meses e práticas ali. Então eu acho que hoje, para quem está estabelecido, para quem está no mercado e quer utilizar a inteligência artificial, procure os parceiros ideais para isso. Quem já está ali de alguma forma desenvolvido, quem já está ali entregando de alguma forma. Eu não estou legislando em minha causa própria, não. A gente mesmo está procurando ali quem é o parceiro ideal para a gente trazer novas features para a nossa entrega, que a gente tem ali algumas coisas que a gente entende que cabe também a inteligência artificial dentro desse processo de alguma forma. A gente está olhando para isso. Então, acho que assim, entra na conversa, mapeia o teu processo, entende do teu processo o que você pode substituir. Tem uma série de coisas, né? A gente fala, se a gente olhar para a UX, tem um monte de coisas que a inteligência artificial pode te ajudar, desde um chatbot que tenha uma relação mais fluida, né, do que aquela conversa binária quase que é hoje. Então, você tem uma conversa mais fluida, até de fato uma transformação total ali do seu negócio. Mas é muito isso, né? De novo, entender como a tecnologia pode melhorar o seu negócio, né? E trazer essa relação. No universo da comunicação tem muita coisa acontecendo, óbvio. Só que eu acho que as pessoas, por conta do hype, por conta do medo do que isso pode acontecer, as pessoas estão olhando para o lugar errado, né? Então a conversa tem sido muito, eu fiz essa campanha no Midjourney, eu fiz essa campanha no Firefly, que são as ferramentas hoje que a gente tem de generativa.
A preocupação para isso, na verdade, ele é o final, de novo, a hora que eu vou produzir algo através da inteligência artificial, eu preciso de ter o que vai alimentar essa inteligência artificial. Então, não seria melhor estar olhando, que agora tem uma palavra nova, né, que é prompt, que entrou na conversa de todo mundo, a hora que eu vou preparar... É até e-book com vários prompts para você. Exato, né? E palavrinhas novas ali que vão surgindo na linguagem de mercados que não falariam sobre isso, né? Que são os insights, que são as ideias, né? O que eu quero a partir dali chama o prompt, né? E a gente tem que olhar para essa fase antes, que acho que é onde tem. Quanto mais dados diferenciados a gente puder ter, melhor vai ser o output que a gente vai ter no final. Então, se você está no mercado de comunicação, se você está olhando para eu faço entregas dentro desse universo e eu quero melhorar a minha entrega, você não tem que olhar para a ponta, você não tem que olhar para o final, você tem que olhar para a qualidade da informação que você vai abastecer, o que vai te dar o final. O jogo está aqui e você vai ser melhor se você dominar melhor esta primeira fase da jornada, né? A gente tem alguns exemplos que já estão acontecendo no mercado de execução que buscam um banco de dados, e esse banco de dados, se ele for um banco de dados que todo mundo tem, então você pegar a OpenAI, né? Ele tem lá abastecido até 2021. O que está lá dentro, não tem dado novo que entrou lá, inclusive não tem dado de 2022. Então já é então, cuidado, não peça um negócio que você vai levar para o seu cliente ali. Dado que é recente, que na verdade foi 2021. Não vai te mudar o jogo ali. Por outro lado, você vê agora o movimento do Google trazendo o BART, e aí já vai estar aberto, vai estar com dados da internet, vai ter tudo o que o Google tem, ele vai ter e ele se atualiza. Bom, subimos o nível absurdamente dessa conversa, mas são dados que já estão na internet. Ou seja, eu posso ter eles e você também pode ter. Se por acaso o meu prompt, né, for igual ao seu, o output vai ser o mesmo. E a gente vai cair no mar de mesmice, a gente vai comoditizar uma entrega criativa, que é o pior cenário que a gente pode chegar de alguma coisa, né? Então, cuidado. Onde você vai se diferenciar? A hora que o dado for seu, a hora que o dado for único e a construção desse dado for... Fugir desse cenário. Usava de mob. Já fica o jabá. A música fazendo jabá direto, assim. Não, é porque acho que é muito isso, assim, né? Hoje, a gente fala muito de Big Data, a gente fala muito da gestão data-driven e tudo. E o maior cuidado que a gente tem que ter com dados, e eu sou super afim de dados e eu sou daquelas pessoas que dá dados para receber algo em troca. E eu acho muito purista essa conversa de que, cuidado com os seus dados, o que vai acontecer com os seus dados. Gente, você está no universo digital desde 2015, seus dados já estão na estratosfera, então não adianta aí você se preocupar com dados. É como tirar o melhor proveito dessa relação. Eu costumo dizer, né, tipo, a gente tem ali aquelas coisas, eu sou contra fornecer os dados, fechar minha rede social, fazer isso, fazer aquilo. Aí eu chego em casa e falo, Alexa, acende a luz. E aí você acha que a hora que está ao seu favor, tá legal você fornecer dados o tempo inteiro, né? Então eu acho que tem muito isso. Os dados hoje, aquela conversa de que são o novo petróleo, né? Essa história, eu não gosto muito dessas frases prontas, não. Mas o dado hoje é o que a gente tem de maior valor. Como a gente tinha na época da mídia tradicional, a gente tinha tempo como nosso maior valor, né? Eu dedicava tempo. Hoje são os meus dados e eu recebo algo em troca disso. Só que o dado, ele está abundante no mercado e ele está, de alguma forma, comoditizado. Se a gente não tratar ele vai estar comoditizado. No universo da comunicação, a gente ficou muito tempo olhando por um dado ou de uma third party, né? Ou vindo de um terceiro que fazia esse trabalho para você, ou da própria plataforma, da mídia, do que tem ali, que são os analíticos de mídia, que são dados seus, mas que não são dados que você está recebendo através de alguma ação sua, né? Como é que eu diferencio isso? Como é que eu saio? Começa a produzir dados seus sobre isso, com modelos de atribuição, com milhares de coisas. Na hora que a gente fala de varejo, por exemplo, tem um monte de atribuição que você pode fazer ali. E no nosso caso, o que a gente faz é trazer um dado único, que é um dado que hoje não está na mesa, que é a criatividade. A gente trata a criatividade como uma black box, como um lugar intangível, state of art, tal, ali que não está, e a gente transforma isso em banco de dados. Como eu decodifico criação, transformo em banco de dados. Isso passa a ser um dado único, esse dado é meu. Só que como é que eu faço isso?
Eu pego uma peça criativa, decodifico, transformo em banco de dados. Se essa peça criativa saiu de uma ferramenta de inteligência artificial generativa e o prompt foi igual, o meu dado vai ser igual de todo mundo. Então, eu vou alimentar esse processo da forma errada, né? Então, o Tristan Harris está usando uma história, Tristan Harris, que é um dos catastróficos, né, que traz essa história, falou lá muito sobre o dilema das redes, e agora ele está falando sobre o dilema da inteligência artificial. Mas é bom trazer essa polêmica. Eu acho que se a gente não levar tão a sério ali, a conversa é boa. Mas ele coloca, né, que a gente está criando um golem, um monstro ali, e o que a gente está alimentando? E o que alimenta o monstro da inteligência artificial? Dados. O alimento de inteligência artificial é aquela composição de dados que você tem. Então, para se diferenciar a partir disso, cuide mais dos seus dados. E não é um cuidado do dado inacessível, é o cuidado de como é que você trabalha os seus dados. Então, antes da inteligência artificial entrar na jogada, estabeleça a sua política de dados. Que dados você vai trabalhar a partir desse momento, e aí utilizar a tecnologia para se diferenciar ali. Perfeitas colocações. Acho que era muito disso que eu queria trazer, como trazer essa visão assim de inteligência artificial na prática, e numa visão crítica e ao mesmo tempo real do potencial de como que agregar a inteligência artificial aí nessa jornada de construção de negócios, de dados, enfim. E, Camila, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, infelizmente queria bater mais papo aqui sobre essa temática. Dicas de conteúdo, livros, podcasts, né, que eu sei que você tem ontem. A gente vai fazer mais um jabá, falar do meu. Já faz um outro jabá para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo ter ali um deverzinho de casa de como estudar mais sobre esse assunto, ou também outros assuntos que é de interesse ali dessa jornada de construção de diretores de marketing, empreendedores, focado em marketing e negócio. Eu acho que a gente tem falado muito, né, com o CMO. Meu dia a dia é falar com o CMO e é uma turma que está bem assustada com tudo que está acontecendo, né? A hora que você vê que a cadeira deles está durando 18 meses ali, e essa é a conversa que eles precisam acelerar para transformar. Ninguém transforma negócio em 18 meses. Então, como eu faço essa minha vida ser mais longínqua e tudo, a primeira coisa é usar tudo a seu favor. Começa a trazer isso tudo a seu favor, não começa a lutar contra, porque a gente está chegando num estágio que não dá mais para lutar contra. O outro ponto é cuidado com o volume de conteúdos, né? A gente está vivendo hoje numa abundância de conteúdo e primeiro que não dá para checar todo o conteúdo, cuidado com os especialistas. Então, mais do que uma dica do que consumir, é uma dica do que não consumir. Então, de ter muito cuidado com isso tudo que está acontecendo. Tem muita teoria bacana para entrar na conversa, para entender de fato a aplicação, né? Eu falei aqui do Kai-Fu Lee, ele traz uma linguagem muito simples, ele tem um monte de livros ali, qualquer um dele para entrar na conversa vale a pena e tudo. Teste as ferramentas, elas estão aí, elas são open source, elas estão ali, a versão gratuita não é a que vai salvar o mundo, então não se engane que aquilo ali vai ser alguma coisa, mas entre no jogo, participe dessa conversa, mas, sobretudo, escute o mercado, escute quem está usando, escute os seus parceiros, escute aquilo que a gente pode tá oferecendo ali. Tem muito case já. O bom é isso, que assim, a gente não está falando de algo que não está testado, né? A gente tem um monte de... Você falou dos playbooks, né? Eu não acredito mais em playbook porque ele não dura. A gente tem que mudar isso o tempo inteiro ali. As coisas estão indo muito dinâmicas, muito rápidas, mas tem muito case de sucesso, muita coisa ali. Os eventos, né, que a gente tem se encontrado bastante ali. E o bom é isso, é botar uma marca contando como ela está utilizando aquilo e como ela está trazendo benefício para isso. E na frente do concorrente dela e sem problema nenhum, e vamos fazer. Então, acho que a dica que eu dou é não tenha medo, participe da conversa, entre na conversa e comece a entender. Primeiro, olha para dentro de casa, faça seu fluxo, entenda o que pode, de alguma forma, ser substituído. Eu uso de uma forma super prática, Rafa, dentro da minha casa. Assim, eu tenho uma filha de 10 anos e que estuda numa escola que tudo é código, tudo é projeto, a linguagem dela nativa ali é essa. E, obviamente, ela veio com a história do ChatGPT. E tem uma série de lições de casa que eu não sei mais fazer, que eu não tenho mais. Ele virou uma conversa nossa no dia a dia. Vamos ver aqui. Só que eu assumo que a verdade é o que ele me traz? Não, eu trago isso para a conversa. Eu entro ali com ela, entendo como é
Traz o processo reflexivo. E faz o processo reflexivo. É exatamente isso. É não fugir, não é viver disso também, agora tudo. Tem gente mandando mensagem de WhatsApp por inteligência artificial, né? Você está perdendo total, de fato, a empatia ali, a relação. Então, não traga tudo como verdade, mas utilize, faça, entra no jogo, entra na brincadeira, né? E faça ser divertido. E você tem o seu podcast, você vai fazer Tem jabá. podcast. Olha, não tô querendo, né, fazer jabá, né? Tem o Tomorrowcast. O Tomorrowcast também nasceu para isso, né? O Tomorrowcast, ele é um filho do Instituto For Tomorrow, que eu criei junto com o João em Portugal, em 2017. Desde então, a nossa missão é muito decodificar essa coisa da inovação, essa coisa do futuro e botar um S nessa história, né? Trazer futuros, trazer cenários desejáveis, cenários possíveis e fugir do previsível, né? Tentar de alguma forma ali. E o podcast, ele é muito isso, é a gente conversando com pessoas que têm, de fato, mudado alguma indústria, alguma conversa. Então tem muita coisa acontecendo, papos semanais lá no Tomorrowcast, onde a gente tem falado com muita gente lá. E vem falar com a gente também. Vamos retribuir essa visita. Com certeza. E os links vão estar aqui na descrição do episódio, no canal do YouTube da Monk e também nas plataformas digitais via Marketing Negócios. Camilo, muito obrigada pela sua participação. Adorei o nosso papo. Aprendi ainda mais sobre inteligência artificial e como que a gente pode aplicar isso de maneira mais consciente e inteligente nesse processo. Muito obrigada e com certeza até próximas conversas, próximos eventos, e o Marketing Negócio está aberto aí para as interações. Maravilha, Rafa. Obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui. Sempre bom te encontrar, falar. Você é uma pessoa que tem uma visão de futuro bacana ali, tem olhado muito para o mercado empreendedor e feito muito para isso. Então, sigam aí a jornada, essa missão. Ela é uma missão difícil que a gente tem, né? De fazer as coisas serem mais decodificadas. Então, parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até o próximo episódio, pessoal.